Dia de folga aqui no canal Brasília Motoca. Eu e a Dani não estamos trabalhando. Eu não estou socorrendo pessoas com o carro quebrado e a Dani não está arrumando camas no hotel. Nós estamos passeando em Southampton. Have you woken up in the morning without permission, without a warning? Shots fired across your bow and you're wondering who's gonna take me seriously. A rite of passage, it's a tradition. Blow on the dice when I roll them, honey. Now who's in your corner if you're not there yourself? I hope it's you, babe. I'm gonna take my chance. I'm gonna take my chance. I'm gonna take my chances while my chances are still. Saindo de Londres, meio-dia e 40. A gente ficou na cama até bem tarde, né? Eu e a Dani de folga hoje. E a gente está fazendo esse passeio aqui até a cidade de Southampton, que fica aqui ao sul da Inglaterra. A cidade de Southampton, ela é conhecida por ser o último lugar, né, da onde atracou e partiu o famoso navio Titanic. O navio Titanic faz parte da cultura local da cidade de Southampton. Então aqui nós estamos em mais um trecho da M3, que é essa motorway que vem de Londres até Southampton. Esse pedaço aqui ela é pavimentada com cimento, né? O painel da moto me dizendo que eu tô com baixa pressão no pneu traseiro. E o fato é que nós esquecemos a bombinha. Nós temos uma bomba, né, elétrica para os pneus da moto, e a gente deixou em casa. Estamos aqui a bordo da nossa BMW K1600 GT, a velocidade de 90 milhas. Agora baixamos, né? Você viaja tranquilamente entre 120 e 140 km por hora, que é aqui próximo ali das 90 milhas. Mas eu estava comentando com a Dani agora pelo intercom, nós estávamos conversando, né, sobre algumas das diferenças de comportamento desta moto aqui com a moto que nós viajávamos antes. Então essa moto eu já mencionei em outro vídeo, ela tem uma posição, tanto para mim, né, a posição de pilotagem, quanto para a Dani, bem mais confortável do que a outra. Nossa intenção então é visitar principalmente dois pontos turísticos aqui de Southampton hoje, que é o Sea City Museum, que é um museu que conta aí um pouco da história do Titanic, entre outras coisas, né? Como já mencionei, a história do Titanic é muito ligada a Southampton. A gente quer fazer algumas imagens de uma ruína de um castelo que tem aqui também, um castelo bem antigo. E mais alguns pontos se der tempo, né? Na verdade já é quase 2 horas da tarde. Hoje a gente tá levando o dia de maneira muito preguiçosa. A gente acordou tarde, nós estamos os dois de folga, né? Eu e a Dani. Bom que deu certo de tanto eu quanto a Dani estar de folga e a gente conseguiu vir junto aqui em Southampton, né? Pra fazer esse passeio. Apesar de eu ter vindo algumas vezes já aqui em Southampton, sempre a trabalho. Essa, na verdade, eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui a lazer, né? Só para passear mesmo. Bom, então o museu está aqui à nossa esquerda. E agora a gente precisa achar um lugar para a gente estacionar, para a gente deixar a moto.
Fazendo a volta aqui, eu vejo que tem um estacionamento aqui para automóveis, mas eu vejo que tem umas motos aqui também. Cara, vai ser aqui mesmo. Então, galera, a gente acabou de chegar aqui em Southampton. Achamos esse estacionamento, que é um estacionamento de carro, mas que tem esse cantinho aqui também para colocar as motos, né? E como eu já mencionei, a gente acabou saindo super tarde de casa, né? Hoje a gente tá de folga, saímos tarde da cama. E agora é 2 horas da tarde, a gente vai achar um lugar para comer. Tem um Burger King, comida super saudável, 4 minutos de caminhada daqui. Daí a gente vai voltar para visitar um museu, que é o Sea City Museum, que já é aqui. Vai conseguir estacionar praticamente junto com o museu. Depois de terminar o lanche, veio a sobremesa, que é esse sorvete aqui. Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie. Quando a gente abriu esse balde aqui de sorvete, né? A Dani falou, eu não vou aguentar comer. Como que tá indo aí? Já comeu metade. Cara, é um negócio meio viciante. Bom, galera, dentro já do museu aqui, do Sea City Museum, é muito impressionante aqui a arquitetura do lugar, desse prédio. Veja só que fantástico. Não sou arquiteto, não entendo nada da terminologia, né, sobre arquitetura, então não posso te dizer de que época é esse prédio, etc. Mas eu consigo te afirmar que é muito bonito, muito impressionante o prédio aqui que cedia o museu, né, o Sea City Museum aqui em Southampton. Aí chegando aqui, já no museu, já temos aqui essa flecha, né, apontando para a história do Titanic com Southampton. E a entrada da exposição, especificamente para a exposição do Titanic aqui em Southampton, né, já é com essa parede vermelha aqui e com esse escrito Titanic com essas letras grandes, né. E aqui em inglês diz o seguinte, né, é a cidade que tripulou um navio que velejou para o desastre, né? Partiu para o desastre. E um desastre que se tornou uma lenda. Aí entrando na exposição nós temos aqui uma parede. Essa parede aqui ela é composta com figurinhas que na verdade representam, cada figurinha dessa representa um dos tripulantes do navio. A história do Titanic ela é diretamente ligada com a história de Southampton, dessa cidade aqui, né? The Crew significa a tripulação. Então veja só, o Titanic ele está no presente, né? Tem 897 tripulantes, dos quais mais de 3/4 moravam aqui em Southampton. Aí nós temos aqui um modelo do navio, né? Do Titanic. Olha que bacana. Tem vários modelos de navios aqui dentro do museu. Modelo do White Star Line Titanic. Olha só. Foi feito por uma pessoa chamada Charles Lane em 2003. Um outro modelo que tem, eu vou tentar filmar através do vidro, que é bem na entrada, é aquele lá, ó. Aquele modelo ele é feito com peças de Lego. Então, a exposição aqui ela foca bastante em personagens, são personagens reais. Apesar de ter tido um filme que ficou muito famoso com a história do navio, do Titanic, os personagens são pessoas que realmente existiram. Começamos aqui com o capitão, né? O nome dele é Edward John Smith, era o capitão, também era aqui de Southampton. E aqui a gente segue contando a história e o detalhe da vida de vários personagens. Essa aqui era uma atendente de primeira classe, né? Mabel Bennet. O trabalho delas era ajudar as mulheres tripulantes, né? Ajudar a se vestir, limpar o quarto das damas, etc. Trocar as camas, servir aí refeições, né? Tinham aí essas tripulantes também, né? E aqui a história segue com pessoas que tiveram seus nomes ligados com o desastre que
foi o naufrágio do Titanic, né? Então aqui nós vamos ver um pouco da vida em Southampton nesse pedaço aqui em 1912. Aqui nós temos imagens em 3 dimensões, são montagens feitas com imagens da época. Olha que coisa impressionante que é essa parte da exposição. E novamente contando a história dos tripulantes, aonde eles moravam aqui em Southampton. Nós temos sons, vocês podem ouvir, sons da época. Então a intenção dessa parte, é uma parte meio escura aqui também na exposição, é fazer com que você se sinta parte, né? Como se você estivesse fazendo parte da história da época aí do Titanic. A gente vem fazendo a curva aqui, nessa parte do museu mais um pouco, sobre 1912. Nós temos uma referência aqui, né, sobre a greve que estava tendo no setor de carvão na época. Eu nem sabia, descobri essa história aqui. E aqui nós temos essa impressionante foto de parede inteira do Titanic. E aqui em cima diz que ela, em inglês, eles se referem ao Titanic como gênero feminino, né? A Titanic seria, né? A gente fala o Titanic em português como gênero masculino. Mas ela, os mastros dela e as chaminés poderiam ser inteiramente vistos acima dos telhados e acima das árvores. Olha só como era impressionante, né? A altura e o tamanho do navio na época. Nessa parte da exposição nós temos aqui um esquema do navio no centro, né? Olha só que bacana. Tem portinhas. Olha lá. Chave do quarto 407. Interessante, né? Peças aí da época, né? Fotografias. Aqui fala um pouco da carga do Titanic, né? Olha só. Então você vai aqui, ó, 25 mil toalhas, 2 caixas de bola de tênis. Aqui tem um pouco mais, ó, detalhes sobre o que o navio levava de carga, né, quando ele se preparou para partir. E ele tinha 7 mil toneladas de carvão para manter os motores funcionando, né? Além de levar água, vinho, roupas de cama, flores, charutos e outros suprimentos, né? E aqui você vai vendo detalhes de todos os artefatos e artigos que faziam a carga do navio. Aqui tem a louça da primeira classe, que é de chá, né? Oh, que bacana! E aqui também tem mais algumas peças aqui também utilizadas pela primeira classe, né? Table manners. Olha só os modos aí na mesa, né? Que bacana! E aqui segue, né, a exposição com artefatos aí, artigos, né? Peças. Utilizadas a maior parte pela primeira classe. Que era, acredito que foi que conseguiram recuperar algumas coisas, né? Muito bacana. Aqui diz que tinha 29 mil peças de vidraçaria. Vidraçaria no sentido de artigos de vidro, né? exato. Copos, taças. Mais um esquema aqui do navio. Olha só, é a parede inteira. Essa parede deve ter quanto de comprimento você acha, Dani? Tem uns 15 metros. 15 metros a Dani acha que tem essa parede. Então essa parede, principalmente para um cara como eu que gosta de carros e aviões e barcos e tudo que pode ter motor, né? Ela é um esquema do navio, de como o navio, da engenharia do navio, de como que ele era desde aqui do seu leme com as hélices. Eu saio passando, olha só que bacana, ó. Terceira classe. Aqui na terceira classe você tem um quarto, as camas ali, os biliches, as pessoas dentro. E aqui nomes de pessoas que existiram, são pessoas reais que fizeram parte aí da história do RMS Titanic. Olha só, um outro, uma sala mais escura aqui, engradados ali com garrafas, né? E vai contando aqui a história das pessoas, né? O Thomas Kent,
ele era especialista na questão dos motores aí, parte do vapor, né? E aqui nós seguimos. Aqui tem um filme de época mostrando como que era a cozinha. Ali tem um churrasco, acho que é um kebab. A Dani pedindo para mostrar aqui então as salas de primeira classe. Aqui a sala para fumar, né? E ali o restaurante. Inclusive essas salas aqui vocês podem ver no filme Titanic, né? Que são retratadas. Essa sala de fumar ela é muito parecida com o filme. Mas o salão principal, né? Nesse mesmo estilo de salão principal, é muito parecido à sala de jantar, né? O salão de jantar do barco. Então, olhando essa foto aqui, me remeteu assim, ao filme que a gente muitos já viram. Né? Exatamente. Temos um quarto. O quarto da primeira classe. Passeio também para a primeira classe. Então você vê que lá no fundo do barco fica a terceira classe. Ó, aqui da primeira classe aqui fica melhor. Terceira? Ó, a sala de jantar da terceira classe. Fica lá sem janela, fica lá no meio, né? Da primeira classe é lá em cima, um lugar privilegiado. Olha aqui a parte do... Essa cena aqui retratou aquela que apareceu, retratou bem no filme. Tem aquela abóboda não sei se chama abóboda, né? Aquela estrutura ali de vidro, né? Que aparece no filme. Bacana. Aqui os motores. Carvão. Galera ali, deixa eu ver se consigo mostrar. Alimentando com carvão os motores do navio. E aí vai. Chega, cara. Se for para parar para ver cada detalhe do que a exposição mostra, você passa todo o dia aqui. Aqui uma cadeira em madeira, uma peça muito bonita, né? E aqui diz que os passageiros da primeira e segunda classe dos navios feitos pela Starliners podiam apreciar o ar fresco, né? Com cadeiras como essa. Essa cadeira aqui ela é do Olympic. Para você que não sabe, o Titanic ele tem 2 navios que foram fabricados que são semelhantes a ele. Foram fabricados 3 navios. E o outro navio é o Olympic. E essa peça é desse navio. Em inglês, como a gente tinha mencionado, esses navios são referidos no gênero feminino. Então eles falam sister ships, ou seja, navios e irmãs, né? Eram irmãs do Titanic. E o Olympic era uma das irmãs, um dos navios irmãs. Aqui tem um simulador do timão do navio. Então essa peça aqui, essa escultura, ela é como aqui estava no topo da escada dessa parte do Titanic, né? E essa aqui, ela foi tirada do Olympic, que é um dos, como a gente já mencionou, dos navios irmãs do Titanic, é igualzinha. E ela está em exposição aqui no museu, olha que fantástico. Aqui nós temos uma cabine em tamanho real da segunda classe, ó. Tinha um guarda-roupa. E a explicação diz aqui que nas cabines dos móveis eles eram feitos de madeira maciça. E era muito frio porque não estava funcionando o aquecimento. Mas é impressionante a qualidade, cara. Cortininha ali para puxar, né? Para dar um pouco exatamente. E também ali um lavatório, né? Que é uma espécie de pia. Olha que bacana. Vai falando bibi. Mas assim que recebia, ou que mandava, né? Ai, que massa. Nesta sala aqui, que é uma sala bem escura, para dar assim um ar bem pavoroso, né? Um ar sombrio, exatamente. Aqui nós temos a gravação com entrevista com as vozes originais dos passageiros que eles estavam vivos no Titanic durante os anos 70 e 80, né? Foram entrevistados. E as vozes você consegue escutar nessa sala. E aqui você tem momento a momento, olha só, 11h30 da noite, 11h40, meia-noite, meia-noite e 45, momento a momento o que aconteceu com o navio. Até que ele começa, né, a afundar aqui a 1h15 da manhã.
do dia 14 de abril de 1912. Como tá aqui foi a data, né? Que, exatamente, a data do acidente. até por isso que muita coisa aqui nesse museu remete, né, a essa data, esse ano, 1912. Até que o navio afunda aqui às 2h20 da manhã daquele dia. Olha só, cara do céu. E uma galera que morava nessa cidade aqui morreu, junto com o navio. De fato, o ar sombrio aqui dessa sala, ele faz você ter um pouco de calafrio pensando na história do navio. E aqui um relógio que estava sendo carregado por uma das pessoas aqui do navio na hora do naufrágio, e que, segundo o que diz aqui, essa pessoa foi enterrada no oceano naquele dia. Essa aqui é uma outra parte impressionante aqui desse museu, que conta a história, né, do Titanic. Espero que vocês consigam ouvir o meu áudio, né, porque a própria sala tem um áudio. Mas essa sala aqui, ela é uma reprodução do local onde houveram as audiências depois do desastre, né, onde várias pessoas foram ouvidas para que pudesse ser entendido a razão, né, por que esse navio, que seria um navio que nunca afundaria, né, que ele era chamado de unsinkable, ou seja, inafundável, acabou afundando depois de colidir com um iceberg. E é uma sala muito impressionante. A gente acabou de sair dessa sala escura ali, que tinha as vozes das pessoas que estavam no desastre, e depois os jornais de notícia da época, etc. Então toda a atmosfera aqui desse museu, ela faz com que você realmente se sinta muito próximo da história desse desastre, né? E o prazer que você tem assistindo um filme, né, o filme do Titanic, que na verdade eles usam a história de um desastre terrível como pano de fundo para uma história fictícia de amor, né? E você acaba deixando de lado os detalhes tão sombrios dessa catástrofe que matou tantas pessoas, mas quando você vem nesse museu, cara, aí você sente de perto o lado sombrio e gelado e negro dessa catástrofe. Essa parte aqui da exposição, ela não é diretamente ligada ao Titanic, mas nós temos aqui um impressionante modelo desse navio, que é o RMS Queen Mary. Então você tem todos os detalhes, olha só, as hélices aqui do metal que parece ser latão. Você tem o deck do navio, cheio de detalhes impressionantes. Eu vou filmar a Dani próxima do modelo, para vocês terem uma ideia do tamanho desse modelo. Olha só, que coisa impressionante. Bom, galera, a gente vai deixando então aqui o Sea City Museum em Southampton. Eu particularmente saio daqui bem impressionado. Você tem uma experiência que deixa bem próximo da realidade do que foi o desastre do Titanic em 1912, né? E como a gente já mencionou várias vezes, o museu deixa isso bem ressaltado, né? O navio teve a sua história ligada a essa cidade, né? A Southampton, porque praticamente toda a tripulação do Titanic morava aqui, era aqui de Southampton. Mas vamos que vamos, tem mais coisas pra gente olhar aqui na cidade. Nós pegamos alguns adesivinhos ali na lojinha no museu, né? E eu vou colar um na moto, de lembrança. Eu tô pensando em colar este aqui. Uhum. Beleza, então, vamos que vamos. Que tal aqui? Uhum. Eu ainda tô impressionado pela exposição do Titanic ali no museu.
Muito bacana mesmo, muito impressionante mesmo. E a tarde continua bonita aqui na cidade de Southampton, né? E a gente continua o nosso passeio. Que a gente já está chegando no castelo, né, ou nas ruínas do castelo, se você preferir. Então aqui são alguns, praticamente o resto aqui do que tinha do castelo, né? Ver se a gente consegue parar a moto aqui. Is the remaining of the castle? Yeah, all these walls that go right round, all round there, all round, because it was a walled city. Yeah. You know, that was against the invaders, like, you know what I mean? Right. So and the water used to come right up to the walls and Yeah. everything. But now it's just those walls are left, and there's That's a bit all we more have. over there. You go there, see the main Yeah. gate to the Yeah. city over there. Yeah. So it's quite. Yeah. All right. Thank you very Yeah, much for okay. your help. You have a nice day. Thank you. Bom, então eu conversei com esse senhor aqui, ele é local aqui da cidade, né? E ele me explicou que aquele bloco de flats que tem atrás desse edifício, a gente não consegue ver porque essa outra construção aqui tá na frente, né? Eles construíram onde eram as ruínas do castelo, e o que a gente vai encontrar são alguns remains, né? São alguns restos da ruína, como esse muro. Então, na verdade, esse muro ele era em volta, cobriu uma grande área da cidade aqui. Na verdade, eu tinha lido sobre isso já, né? E essa parte era protegida, porque houveram muitas invasões, principalmente dos franceses, ou do pessoal que vinha na França, não sei se era França já na época, né? Antes dos franceses, os francos estavam lá, então é uma coisa bem antiga, né? E Mas o que a olha, gente e tem... perceba a largura do muro, porque era um muro de proteção, né, do castelo. Sim, e aqui tem um parque através desse muro, onde tem também mais um pouco das ruínas, né? Pela internet, quando eu tinha pesquisado sobre o castelo, que era um lugar que eu queria visitar, eu não tinha entendido que não existia mais o castelo. A largura das paredes do muro do castelo. A parede do castelo, olha só. Não sei se a gente consegue, não consegue. Filmar aqui, ó. Tá escrito ali, ó. Castelo Bailey Wall. Então era parte do castelo, né? E tá escrito ali, ó. This is the last surviving fragment. Esse é o último fragmento existente da parte externa do muro do castelo de Southampton. E data do século XIII. Olha só. Bom, galera, então, na verdade, tinha uma expectativa muito grande com relação ao castelo de Southampton, né? E nós tem fotos na internet sobre o local, etc. Mas, na verdade, o castelo ele não existe mais, são só ruínas. Então, quando a gente chega aqui, você vai encontrar ruínas como esse pedaço aqui. Isso aqui é parte do muro do castelo, alguma das coisas que restaram no muro. Existem fragmentos aqui na região onde era o castelo,
mas do castelo mesmo não resta mais nada, né? E nós tentamos voar o drone aqui para pegar algumas imagens desse muro e não foi um voo bem sucedido por duas razões. Primeiro, porque é uma área restrita para voar, precisa da autorização, ainda assim eu consegui voar um pouco. E a outra razão é porque aqui é cheio de gaivotas, essas gaivotas estavam tentando atacar o drone, né? Nós paramos a moto aqui nesse cantinho. Esse local aqui ele está em reforma. A gente acabou encontrando esse cantinho aqui para estacionar a moto, né? Mas então fica aí a informação sobre o que é o que restou, né, dessas ruínas disso que uma vez foi o castelo de Southampton. Aqui na Inglaterra existem muitos castelos maravilhosos, mas esse em especial aqui em Southampton, que deve ter sido muito bacana, há muitos séculos atrás, restou só parte do muro. Saindo do castelo, a gente resolveu então vir aqui até o porto de Southampton, né? Na verdade, para chegar bem onde estão os navios ali e tal, a gente não chega, mas chega bem pertinho. Deixa eu dar o 360. Então, atrás da gente lá tem um navio que parece ser um navio de cruzeiro. E aqui atrás um outro navio passando ali que parece ser um navio de carga. E foi aqui também desse porto que zarpou o famoso Titanic, que nós vimos hoje detalhes aí sobre essa história no capítulo, né? Do museu aí, que é o Sea City Museum. É isso. Muito obrigado por assistir o episódio de hoje, obrigado pelo tempo que você gastou. Peço, por favor, que você deixe seu like, que você se inscreva no nosso canal, isso ajuda a gente, ajuda o nosso trabalho. Fique com Deus, Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado. Fui. Tchau. Até mais. Tchau. We're gonna stand by here and quietly go away. You better think again. You better think again. You better think again. Vamos a la party.